Boa noite a todos. Vamos iniciar a nossa live de hoje para as nossas reflexões dessa Casa Espírita Irmã Terezinha e para o público em geral que nos assiste através das lives, que eles possam compreender e avaliar comigo aqui o tema que traremos para hoje, para essa reflexão. O tema que foi anunciado na palestra é muito interessante. Precisamos entrar em sintonia com o Pai Maior para juntos compartilharmos esse momento de luz, esse momento de aprendizado, esse momento de estudo fraterno, que vivemos momentos difíceis no mundo atualmente, e a gente precisa estar em comunhão com o Pai Maior e pedindo a proteção divina para que acolha todos que estão enfrentando grandes dificuldades no mundo hoje. É guerra, são as crises emocionais, são as chuvas, são os abalos sísmicos que estão destruindo parte da população. Mas nós sabemos que Deus está no comando, que tudo isso faz parte do progresso espiritual do planeta e que a gente tem que passar e enfrentar sem deixar de entender a mensagem do Pai. Que nessa noite vamos trazer esse tema de orientação espiritual para confortar os nossos corações e entender melhor as razões de ser de muitas coisas que estão acontecendo no mundo e em torno de nós mesmos. Que Deus seja louvado. O tema é o atendimento fraterno espiritual. Precisamos compreender algumas coisas em função das mudanças que têm ocorrido no mundo, e uma das coisas que realmente fez mudar muita coisa, até mesmo o fato da gente estar aqui fazendo uma live, é o tema de hoje, pelo menos é o início do tema de hoje, essas lives, são as reflexões do mundo espírita pós-pandemia. O que aconteceu? Mudanças profundas aconteceram quando as casas espíritas tiveram que serem fechadas por causa da pandemia. As pessoas, a tecnologia já existia, mas ninguém usava. Algumas pessoas usavam algumas orientações e alguns aplicativos, mas as lives não eram usadas, principalmente nas casas espíritas. E quando as casas tiveram que ser fechadas, procurou-se uma solução, e a solução foi chegar ao grande público através das lives. Coisas incríveis aconteceram, e a mudança foi muito benéfica. E tem até algumas pessoas que brincam e dizendo que, quando a pandemia chegou, os obsessores diziam que as casas espíritas iriam fechar. Todas as casas espíritas estariam fechadas. E aí os mentores espirituais nos disseram: e nós, as casas espíritas, fecham e nós abrimos casa espírita em cada lar. Foi isso que aconteceu. Com a live, a gente ampliou o nosso público, é tanto que essa live, essa palestra que eu estou fazendo aqui, eu fiz há 15 dias atrás, lá em Nova Açores.
Mas aqui o público já é outro. Muitas pessoas que não foram ao centro espírita, outras que não são de Nova Soure, que estão aqui me assistindo, especialmente outras pessoas de Irará e outras cidades que me assistem nessas lives. Então, o público se ampliou. Então, os recursos aumentaram e a tendência foi crescer, não foi fechar, não foi diminuir o crescimento do centro espírita, foi ampliar. E aí a gente traz aqui alguns segmentos que comprovam as razões dos crescimentos das casas espíritas ampliada pelas lives. E muita gente ainda comenta, essas pessoas mais tradicionais, às vezes eu chego aqui em algum centro espírita, aqui em Salvador, e essa semana mesmo eu conversava, que o centro espírita falava da frequência reduzida da casa espírita. Eu falei, olha, é preciso encontrar outras saídas, porque as lives não vão acabar, porque as lives vieram prejudicar o público das casas espíritas. A gente entende, tem pessoas tradicionalistas que não entendem o crescimento, a evolução do mundo, mas muitos pontos aqui, eu vou elencar alguns aspectos importantes sobre o papel das lives dentro das casas espíritas. E a gente tem que entender o seguinte, as lives não irão acabar. Alguns pequenos grupos acham que as lives vieram prejudicar o público das casas espíritas, mas as lives vieram somar. Então, entender que as lives não vão acabar e tem razões muito especiais para a gente entender essa situação, né? Os públicos atingidos pelas lives não são somente aqueles que participavam da casa espírita. E nós vamos aqui enumerar alguns públicos que não iam à casa espírita porque não podiam, como esse aqui, eu botei aqui, o primeiro são os acamados, pessoas doentes, pessoas idosas, pessoas que tinham dificuldade de se locomover, pessoas que, no momento dos encontros nas casas espíritas, estavam em trabalho, em plantão, que não podiam ir às casas espíritas. Então, são as pessoas que estavam em casa, as acamadas, as pessoas com dificuldades de diversas ordens, que passaram a ter aquele papel, ter o centro espírita dentro das suas casas, com as mensagens. Por quê? O que é a vantagem da live? Você não pode assistir naquele momento, você assiste em outro momento, fica gravada lá, e você assiste a qualquer momento, né? Então, os acamados foram os mais beneficiados, porque eram doentes, não tinham condição de ir à casa espírita, passaram a receber a orientação dentro do próprio lar. Outros grupos, os impedidos. São tantas as pessoas que eram impedidas, muitas vezes o marido que não queria que a mulher frequentasse o centro espírita, ou a família não queria que o filho frequentasse o centro espírita, então tinha aquela proibição. Mas as pessoas que eram impedidas, hoje já não são mais impedidas, se recolhe no seu quarto, bota um fone de ouvido, assiste as suas lives, entendeu? Essas pessoas foram também beneficiadas com o surgimento das lives. Outro grupo que foi beneficiado pelas lives, os medrosos. Eu tenho amigos que não vão ao centro espírita porque eles têm medo, mas passaram a assistir às lives porque sabe que dentro da sua própria casa não vai ter necessidade de ter medo. Eu tinha um amigo que disse que não vai no centro espírita porque tinha medo de chegar lá, o espírito dominar, eles caírem lá, porque provavelmente já tinha algum lance semelhante a isso que tinha acontecido com eles, né? Então, os medrosos realmente passaram a assistir suas lives tranquilo e foram mais um grupo que se somou ao público das lives. Entendeu? Outro grupo aqui, é o quarto, os obreiros de outras religiões. Quantas pessoas... Eu tenho um amigo mesmo, ele é pastor de uma outra igreja, ele é psicólogo, é meu amigo, e ele disse que agora ele passou a assistir, de vez em quando ele assiste as lives espíritas para saber o que é que os espíritas dizem a respeito do que ele também precisa, como pastor, ele precisa tomar conhecimento, né? E ele disse que foi muito interessante, entendeu? Os obreiros de outras religiões vieram somar conhecimentos e ouvir as nossas lives também, né?
Então, são coisas interessantes, né, que aconteceram com o surgimento das lives, né? Outro grupo aqui, os acomodados. As pessoas são muitos que não são acamados, não são impedidos, não são medrosos, não são obreiros de outras religiões, mas são acomodados, pessoas preguiçosas que não gostariam de se deslocar para ir a uma casa espírita, assistir uma palestra e assiste as lives dentro de casa por comodismo, e é maravilhoso, não perdeu a oportunidade, entendeu? Os que vinham em busca de informação, eles não voltarão ao centro espírita, porque a informação chega dentro da casa dele. Agora, aqueles que são trabalhadores espíritas mesmo, esse sim, é uma nova perspectiva de continuar trabalhando com novos segmentos, com novas realidades. A gente vai falar dessas novas realidades, que o público que foi reduzido na casa espírita dá espaço àqueles outros que são doentes, que têm um segmento com grande necessidade de ouvir a coisa presencial para fazer alguns tratamentos de ordem emocional. Nós vamos tratar disso aqui também no decorrer da nossa fala, entendeu? Aprender a rede social, tem outro segmento aqui com as lives, que a rede social deu voz a todos. A participação do público, eu estou falando aqui, qualquer pessoa pode entrar no chat e mandar uma mensagem, fazer pergunta, mesmo que eu não responda aqui durante a palestra, eu não gosto de interromper a minha palestra, a minha live, para estar respondendo perguntas. É estilo diferente, tem outros palestrantes que não se incomodam de responder perguntas, mas eu respondo depois, vou lá, entro no chat, ligo para a pessoa e dou retorno daquela dúvida. A pessoa colocou ali no chat, e eu respondo depois, quer dizer, houve uma ampliação do conhecimento, porque na palestra em público, primeiro você não vai estar lá, e se estiver lá, não vai interromper o palestrante para fazer a pergunta, e aqui fica bem mais fácil de fazer a pergunta pelo chat, entendeu? Aprender a conviver com essa realidade é de fundamental importância. E a gente vai decorrer sobre isso, mostrando que o papel das lives, ela continua desempenhando o seu grande papel com a divulgação muito maior. Por exemplo, essa live que eu estou fazendo aqui, ela, no momento, será assistida, não sei quantas pessoas têm assistindo aqui, mas, está aqui dizendo, mas não são só essas que estão aqui comigo agora. São muitas que virão assistir. Centenas de pessoas vão assistir essa live depois, em outros horários, no horário mais acomodado, e mais oportunidade de estar rediscutindo esse mesmo assunto. Melhorar o curso da formação de novos programas dentro do Centro Espírita que é o papel daquelas pessoas que estão dentro da Casa Espírita, criando novas perspectivas, novos segmentos. E a gente entende que hoje o desenvolvimento pelas lives são muitos, porque hoje existem vários tipos de lives, vários tipos de palestras. Tipo assim, tem a live, como essa aqui que eu estou dentro da minha casa, e vocês também receberão dentro da casa de vocês. Tem as palestras virtuais, que são aquelas palestras que o palestrante, muitas vezes, está dentro da casa dele e manda através da imagem para uma casa espírita, tem um público ali presente assistindo aquelas palestras virtuais, entendeu? O palestrante não está presente, mas o público está presente dentro da casa espírita. E tem as palestras também híbridas, que é aquela que a gente está fazendo, nós já fizemos esse trabalho lá em Nova Açores, nós estamos fazendo a palestra lá para o nosso público em Nova Açores e, ao mesmo tempo, está transmitindo a palestra, uma live para os que não estão no Centro Espírita. Quer dizer, são vários segmentos que a gente tem. Tem a palestra presencial, tem as virtuais, tem as lives, tem as híbridas, que são aquelas palestras híbridas, aquelas que atendem ao público da Casa Espírita e atendem a todos que estão assistindo à distância, entendeu? Como melhorar a questão da mudança que se faz necessária? É preciso entender que novos processos, novos estudos, a própria live, estudos que a gente participa através de live, pode encaminhar
novos profissionais, novos trabalhadores, melhorar a formação de novos trabalhadores para formar pessoas para estar fazendo atendimento dentro da casa espírita. São cursos que a gente pode estar preparando para isso. São vários os segmentos que a gente tem que seguir. Agora, uma mudança que a gente tem que observar, que tem ocorrido muito, lógico que o dinamismo é muito grande, e três graves problemas no movimento espírita atual. Não foi só pelo surgimento das lives, mas o dinamismo próprio da casa espírita, o dinamismo das pessoas, muitas vezes a vaidade das pessoas, aquela forma de você trabalhar segmentos que realmente foge o padrão de comportamento da doutrina espírita, da doutrina seguida, orientada por Kardec, faz que a gente realmente encontre em algumas casas espíritas muitos processos de negatividade. E eu elenquei aqui três graves problemas que existem dentro das casas espíritas, que eu tenho observado. Eu conheço várias casas espíritas, aqui em Salvador mesmo, tem algumas que a gente vai ver muitas coisas de deficiência. E eu vou citar aqui esses três graves problemas, que é o primeiro é a biblificação das casas espíritas. O que é a biblificação? É o excesso de exegese. Quer dizer, quantas pessoas eu vejo, eu passei de um estudo aqui a semana passada, e eu vi que as pessoas não estão preocupadas com a formação moral, com o melhoramento doutrinário do grupo, não. As pessoas estão preocupadas com coisas pequenas, coisas sem nenhum segmento. Aí eu tenho um caso que eu anotei aqui, que me chamou a atenção. As pessoas estavam discutindo lá no estudo se Paulo tinha caído do cavalo ou de um camelo. O que é que isso, se Paulo caiu de um cavalo, caiu de um camelo, o que é que isso vai me ajudar eu retornar para minha casa e ver a harmonia no meu lar? O que é que eu vou aprender em vez de doutrinação, de moralização da minha vida sobre isso? Então, aí a gente diz assim, o evangelho cabe dentro da doutrina espírita, mas a doutrina espírita não cabe no evangelho, quer dizer, na Bíblia, porque são segmentos realmente muito que bate, que perde a rota, acontece uma rota de colisão e colide mesmo, entendeu? É uma passagem que, se eu citar aqui, como eu quero explicar que o evangelho cabe dentro da doutrina espírita, mas a doutrina espírita não cabe dentro do evangelho, vou citar aqui uma passagem de Paulo. Olha que Paulo é um espírito muito, muito evoluído, mas ele viveu numa época que um conceito de sociedade era totalmente diferente da que a gente vive hoje. E se eu chegar hoje dentro da casa espírita e falar o que Paulo falou aqui há 2000 anos atrás, acho que eu vou ser expulso da casa espírita. O que é que ele diz aqui? Se a mulher tiver dúvida, guarde para perguntar ao seu marido em casa. Olha que coisa interessante, né? Quer dizer, ela não tem o direito de se expor diante das pessoas, entendeu? Então, é interessante que a Bíblia tem segmento dessa coisa aí. Se você lê a Bíblia, e alguns pontos lá não combinam com o Evangelho, com a doutrina de Kardec. Então, você não vai sair pregando, falando da Bíblia dentro da casa espírita, em alguns segmentos, dá até vergonha de falar, né? Porque não são épocas diferentes e a gente não pode estar trazendo esse conteúdo bíblico para dentro da casa espírita. Outro segmento, entre os três que eu falei aqui, que são problemas do movimento espírita, é a psicologização das casas espíritas. A possibilidade de você trazer a psicologia, somente a psicologia, sem Kardec, para dentro da casa espírita, muitas vezes, eu vi outro dia assim, uma palestra, que é uma casa espírita, o palestrante, eu não sei se era psicólogo, mas ele trouxe uma palestra de autoajuda. Ele não falou em Kardec, ele não falou em Jesus, ele não falou de nada da doutrina espírita. Tudo que Kardec fala, que a doutrina espírita precisa falar, ele não falou de nada disso. Ele falou como se estivesse escrevendo um livro de autoajuda. Não é autoajuda que a gente precisa na casa espírita, é realidade, é mundo espiritual, é carência doutrinária que a gente vê numa palestra como essa. Então, a gente tem que trazer o conteúdo em cima
de Kardec, em cima de Bezerra de Menezes, em cima de Emmanuel, em cima de conceitos realmente que a doutrina espírita aprova, não essas coisas de muita negatividade. Então, tem que ter cuidado com isso. Então, a psicologização, ela deixa uma carência. E outra coisa, dentro da psicologização, ela traz uma possibilidade de comercialização da casa espírita, dentro da casa espírita. Porque aqueles palestrantes que estão divulgando aqueles livros de autoajuda que eles escrevem, eles estão querendo vender, fazer negócio dentro da casa espírita. Isso realmente é um problema no movimento espírita atual que eu tenho observado. E é fundamental que essas duas situações, elas são difíceis, mas a pior é a que eu vou falar aqui agora, que é a politização. A possibilidade de ruptura dentro de uma casa espírita é muito grande. A carência doutrinária se faz presente. É você tentar justificar quem é que está certo, quem é que está errado. Eu já vi discussões numa casa espírita sobre política. E aí eu tenho o Livro dos Espíritos. O texto final do Livro dos Espíritos ilustra muito bem o que é a politização dentro da casa espírita. E é uma mensagem de Santo Agostinho, e é justamente o trecho final dessa mensagem de Santo Agostinho que dá um conteúdo que vem ilustrar isso que está acontecendo dentro da casa espírita, que não deve acontecer. Então, o texto é o seguinte, são 3 parágrafos, pequenos, mas bem ilustrativos. Eu vou ler aqui para vocês. É o final do Livro dos Espíritos. Quem quiser pode pegar lá. É as últimas frases de uma mensagem de Santo Agostinho, que está lá no Livro dos Espíritos. Ele diz aqui: jamais os bons espíritos foram os instigadores do mal. Se alguém está instigando o mal, não é um bom espírito. Então, cuidado com você ver alguém dentro de um grupo de política, de politicagem, que a gente está vivendo hoje, dentro da sociedade, a gente está vivendo familiares brigando, irmão com irmão, pai com filho, a sociedade se degradando pela política, entendeu? E aqui, Santo Agostinho diz aqui, jamais os bons espíritos foram os instigadores do mal. Ele vai mais adiante aqui. Jamais aconselharam ou legitimaram o assassínio e a violência. Tudo isso a gente está vendo isso hoje. Jamais aconselharam ou legitimaram o assassínio e a violência. É o que a gente está vendo. Então, está lá na mensagem espírita. E vejam essa daqui, que é a que chama mais atenção. Jamais estimularam os ódios dos partidos, nem a sede das riquezas e das honras, nem a avidez dos bens na terra. Olha que coisa interessante. Jamais estimularam os ódios dos partidos. E aí a gente vê assim, qual é o lado bom? É a esquerda ou a direita? Aí o lado bom, pelo que a doutrina espírita nos coloca, é o lado que não odeia. Então, não existe o lado à esquerda e à direita, o lado bom à esquerda, o lado bom à direita, não. Vivemos uma politicagem aí que existe erros profundos na esquerda e erros profundos na direita. Então, o que eu vou seguir? Seguir o lado bom, que é não odiar. Quando odiamos, muita gente, nascemos juntos. Temos aquela ideia. Emmanuel costuma colocar isso aí. Quando odiamos muito, temos o dever de retornar junto, numa encarnação seguinte, com aquela pessoa. Então, alguém é demais que você odeie uma pessoa ao ponto de precisar vir junto para reparar aquele erro que você viveu na encarnação anterior. E, geralmente, volta em situações desfavoráveis. Emmanuel coloca uma coisa interessante aqui, que ele diz: quando a gente vai falar de uma profissão, por exemplo, espírita é professor espírita,
Ou então, político espírita. Totalmente errado. O adjetivo ele tem que dar a conotação. Você tem que falar espírita professor ou espírita político, porque a ênfase você tem que dar no segmento, no adjetivo. E muita gente, eu sou um político espírita. Não existe isso, pelo amor de Deus. Eu sou um professor espírita. Não coloco dessa forma, não, porque é um grande erro, né? Então, se você perguntar, se discutir os problemas da vida atual, é de grande necessidade, entendeu? Procure entender se as pessoas não voltarão, o que será das casas espíritas? Se as pessoas não voltarão à casa espírita, o que será das casas espíritas? Então, vemos hoje a mais grave crise de transtornos mentais. E a casa espírita é onde temos a melhor resposta para essas crises mentais, entendeu? Se você entender que a casa espírita tem um papel fundamental em atender essas pessoas, as lives é uma outra coisa. Você continuar fazendo sua divulgação de conteúdos morais, das necessidades do crescimento espiritual, a doutrinação das pessoas, mas tem pessoas que estão doentes e precisam realmente transformar suas vidas, ser ajudadas, e o lugar de ser ajudado é na casa espírita. Cerca de 5% da população, hoje em dia, tem depressão, sem falar nos outros transtornos. E essas pessoas que têm depressão, gente, estão se matando. E a casa espírita é que tem o maior conteúdo para acolher essas pessoas e renovar o comportamento dessas pessoas. Tem a série psicológica de Joana de Ângeles, que ela começou a escrever essa obra, são 16 livros, eu já li esses 16 livros, e é um tratado de terapia fantástico. E só para você entender, essa obra começou a ser escrita em 1989. Tem mais de 30 anos que essa obra já foi doada ao plano material. E pouco uso a gente tem que fazer. A gente lê muitas vezes esses livros, acha bonitinho, engraçado, interessante, mas não é só isso. Essa obra de Joana de Ângeles, que é a série psicológica de Joana de Ângeles, ela tem um papel fundamental. Ela foi escrita a pedido do Cristo. O Cristo que orientou para que essa obra fosse escrita, fosse doada à população da Terra, porque ele sabia, e Emmanuel já colocou isso em algumas oportunidades, que a população vai adoecer a cada dia mais. A depressão vai se aprofundar mais no mundo, como hoje está em 5%, mas segundo estatísticas espirituais, diz que vai chegar a 10% logo, logo. Imagina o que é 10% da população, se nós temos 8 bilhões, seria 8 milhões de pessoas depressivas no mundo. E a gente precisa entender que o papel da casa espírita é pegar obras como essa de Joana de Ângeles e aplicar na sociedade. E coisa interessante dessa obra, quando eu li essa obra, eu achei interessante que o primeiro livro não tem nada a ver com psicologia, não tem nada a ver com orientação psicológica que Joana dá nas outras obras. O primeiro livro dessa série psicológica de Joana de Ângeles, o nome do livro é Jesus e a Atualidade. É o livro número 1. Por que Joana escreveu esse livro? Porque Jesus é o terapeuta da humanidade. E por que não pegar o principal terapeuta para dar as orientações? Porque lá, nesse livro, ele dá orientações de como tratar da depressão, ele dá orientação de como tratar a ansiedade, a síndrome do pânico e todos os transtornos emocionais, espirituais que a gente passa. Então, está lá no livro Jesus e a Atualidade. Quer dizer, a gente precisa ler esse livro, porque realmente quem lê uma obra como essa obra de Joana de Ângeles, que é a série psicológica de Joana de Ângeles, vai entender o papel que nós temos que exercer na Terra, não só quando estamos doentes. Não esperemos ficar doentes, porque Joana e Kardec falam a mesma linguagem.
eles são úteis à sociedade. Então, não é só quando está, mas que a gente precisa entender para cuidar dos nossos irmãos. E é na casa espírita, abrindo grupos de atendimento espiritual, em substituição, muitas vezes, aos trabalhos de live e outras coisas, que já está sendo divulgado através da rede social, a gente fazer um trabalho de acolhimento na casa espírita. Isso é fundamental. As pessoas estão se matando. E a casa espírita tem um papel fundamental, é abrir os grupos de atendimento fraterno para acolher essas pessoas. Quando Joana diz lá no livro 6 da série psicológica, ela diz assim: se alguém fez raiva a você, sinta raiva. Porque o que a gente encontra aí fora? Quais são os conselhos que a gente encontra? Ah, me esqueça, perdoe. São aqueles aconselhamentos que não têm consistência, que não têm habilidade. Então, se você diz para alguém te fez uma raiva muito grande, você diz para aquele alguém, perdoe, desculpe, você não está ajudando muito aquela pessoa. O que é que você tem que dizer para aquela pessoa? Sinta. Se alguém lhe fez raiva, sinta raiva. Agora, procure meios de você chegar e mostrar para aquela pessoa que ela lhe fez raiva. Se você não tem contato com aquela pessoa, fale com os amigos daquela pessoa que você ficou com raiva. Divulgue a sua raiva, agora depois, acomode seu coração para que você fique em paz. Não é você tentar deixar a raiva presa dentro do seu coração, e aí você não vai ficar bom nunca. Aí você vai ficar com raiva daquela pessoa um período enorme e a raiva não vai passar, porque o conselho que as pessoas dão, não, perdoe, desculpe, isso não vai atender sua demanda. Joana diz assim, se a pessoa lhe fez raiva, sinta, agora procure encaminhamento para se libertar daquela raiva. Então, é fundamental que a gente entenda como proceder, como orientar as pessoas, e a casa espírita tem que ter essas pessoas que vão fazer esse novo papel, é um novo espírita que surge não somente através de palestras, que as pessoas que procuram a casa espírita, elas não precisam somente de palestra, ela precisa de uma orientação, de um amigo, de um ombro amigo, para falar dos problemas pessoais, contar a sua história de vida. E na recepção, que é o item número 1 que eu botei aqui, é que você vai sentir a necessidade que as pessoas têm e o conforto que você pode dizer para aquela pessoa. Porque muitas vezes a pessoa vai assistir uma palestra, você dá um conselho, a pessoa está passando por um problema, perdeu um filho, está sofrendo muito, uma dor muito profunda na vida daquela pessoa, aí você, vai para o centro espírita assistir uma palestra. Aí chega lá na casa espírita, como eu fui outro dia numa casa espírita aqui, o palestra estava falando dos ovoides, falando uma linguagem que não interessava quem está sofrendo, não, falando dos vampiros, quer dizer, são palestras que não é para aquele momento de quem está sofrendo, quem perdeu um filho, que está precisando de um conforto espiritual. E esse conforto espiritual, essa orientação espiritual, ela tem que vir através da recepção numa casa espírita. Então, em lugar das casas espíritas se preocupando somente com as lives, com as palestras, pensando em acabar com as lives para fazer as palestras no centro espírita, fazer os estudos no centro espírita, tem muito trabalho a ser feito dentro da casa espírita, que não precisa ser somente com estudo e com live, tem que ter outros segmentos, pessoas doentes aí, pessoas morrendo, pessoas se matando, depressiva. O índice de depressão no mundo está aumentando e, consequentemente, segundo Emmanuel, diz que em 2025, olha que informação interessante, em 2025, a maior causa de morte no mundo será a depressão, o suicídio, provocada pelo suicídio. Então, que hoje é os problemas de coração, parada cardíaca, problema de coração, né? Essas causas-morte vão passar para um segundo plano, porque a causa principal será o suicídio. E isso, a casa espírita tem que abrir as portas para confortar esses corações, minimizar a quantidade de pessoas que estão se matando, porque é uma estatística que a gente não vê muito falar. Fulano morreu de coração, mas quando você diz assim, fulano morreu, se suicidou, não tem estatística, não pode ser divulgada essa estatística, porque é um incentivo a matança de pessoas por si próprio, o auto-suicídio, o suicídio, né? Então, não é permitido fazer muita divulgação desse assunto, né?
Outro aspecto importante é direcionar as palestras com mais qualidade. Não trazer as palestras sem cunho moral, sem cunho de ajuda espiritual, porque as pessoas que estão ali assistindo as palestras, elas têm que ter conteúdos morais, tem que ter um conforto espiritual, e as palestras têm que ser em cima de temas orientados por Kardec. Se você ler o livro, a obra de Kardec, ele não trata de assuntos subterfúgios, ele trata somente da moralização das pessoas. E a gente tem que seguir as palestras espíritas, tem que seguir os temas trazidos por Kardec, entendeu? E o atendimento fraterno pelo diálogo é fundamental, é outro item que as casas espíritas têm que atender. Fazer o atendimento ouvindo as pessoas, acolhendo as pessoas. A nossa casa, lá a irmã Terezinha, tem esse hábito. Chegou uma pessoa nova na casa, a gente procura a pessoa, procura dialogar, marca o encontro para conversar depois. Você tem um tempinho para a gente conversar depois da palestra, para te orientar algumas coisas, porque as pessoas chegam na casa espírita, se não for bem acolhida, dificilmente elas voltam. E, se não voltam, é um prejuízo para a pessoa e para a casa espírita, que perdeu um papel de doutrinar alguém, de acolher alguém com amor e com carinho, entendeu? Outra coisa que deve ser cuidada também, dentro da casa espírita, é o passe. Mostrar às pessoas que o passe é uma transfusão de energias que ajuda as pessoas ao tratamento que elas estão se submetendo. Tomar o passe, a água fluidificada é outra coisa fundamental que a gente tem que estar vivenciando, orientando nas casas espíritas. A prece, falar da prece, porque as pessoas não sabem rezar, não sabem orar. As pessoas têm o hábito de fazer uma oração vaga, que não tem conexão com o alto. É uma pessoa que não. É uma fézinha, uma fé fraca. E a prece, você tem que ensinar para as pessoas que ela tem que ter uma consistência. A prece tem que ser acreditada, tem que ser confiada. Se você não faz uma prece com confiança, a prece acho que não passa do seu telhado. Então, a prece é a medicação da alma. E quando ele ensina as pessoas a fazer a prece bem feita, com boa emotividade, com bons sentimentos, com muita elevação, as pessoas passam a viver uma aproximação melhor de Deus, né? Falar também, que eu enumerei aqui, foram 9 itens que eu enumerei aqui, que seu atendimento espiritual na casa espírita tem que orientar isso aqui, é o culto do evangelho do lar. É muito importante que você tente mostrar a necessidade de se fazer o evangelho do lar, com dia e hora marcada, com tempo determinado, como deve ser feito, para que as pessoas aprendam a se aproximar de Deus, porque as pessoas, o que eu vejo hoje em dia, quando eu atendo meus clientes, é que as pessoas perderam o endereço de Deus. E aí, essa perda é de muita transformação negativa na vida das pessoas. Então, a prece, o culto do evangelho do lar, é realmente um caminho de luz que a gente determina na vida das pessoas, né? E, sobretudo, quando a gente conversar com as pessoas, a gente tem que conhecer os sentimentos, as negatividades, quais são as negatividades que está acompanhando aquela pessoa e fazer com que aquela pessoa sinta a necessidade de fazer a reforma íntima, a transformação moral, entendeu? E, para finalizar, a gente tem que entender o seguinte, que a assistência mediúnica numa casa espírita é fundamental. Tem casas espíritas que eu conheço que não dá assistência mediúnica. Porque se a pessoa procura o centro espírita, está vivendo um processo que você dá para perceber, que é um transtorno espiritual, uma presença, uma obsessão, você tem que dar assistência mediúnica. Sem assistência mediúnica, aquela pessoa vai ficar indo ao centro espírita e não vai ter o tratamento adequado não é a cura, mas é o acolhimento e a transformação, porque quando as pessoas têm assistência mediúnica, faz a reforma íntima, se comunica através do evangelho, usa esses pontos aqui que eu falei, a prece, a água fluidificada, o passe, o atendimento fraterno com orientação e fazer mudanças,
com aquela pessoa, toda essa recepção, todo esse acolhimento, não digo que cure, porque a cura vai ser justamente do conteúdo moral que você vai absorver dentro da casa espírita. Não é a casa espírita que cura o obsidiado. É as transformações morais que vai transformar aquela pessoa, vai moralizar aquela pessoa para fazer a transformação moral e fazer a cura. E outra coisa que é fundamental, a casa espírita não tem um papel de ter rótulo de dizer assim, você vai para a casa espírita e vai ser curado. Não. Lá não é lugar de cura, lá é lugar de tratamento. Agora, o tratamento, a melhora depende de cada um. E outra coisa, deve ser recomendado também que as pessoas não digam ou não suspendam, não queira dar uma de bonzinhos e suspender a medicação que a pessoa está tomando quando vai à casa espírita. Ah, estou tomando um remédio, o psiquiatra me passou esse remédio, eu me sinto muito mal. Mas aí, primeiro você vai fazer a sua mudança, a sua transformação moral, para depois o psiquiatra fazer a mudança da medicação. Nenhum espírita, ninguém que faz o atendimento fraterno numa casa espírita tem o papel de estar orientando a mudança ou a suspensão de qualquer medicação que os médicos passam para aquele paciente, entendeu? Tem que ser esse cuidado muito grande, né? Então, é fundamental que a gente entenda que a casa espírita tem um papel fundamental na vida das pessoas, na vida da sociedade. E eu tenho aqui 3 casos bem rápidos, eu vou contar para vocês, que aconteceram lá comigo, em trabalhos mediúnicos, e que chama a atenção de que, muitas vezes, você atende as pessoas dentro da casa espírita, uns são beneficiados e outros, depois que ficam melhor, não digo bom, não ficam curados, depois que melhora, abandonam o tratamento. O primeiro caso é de um jovem que, de um certo tempo, um rapaz tinha 14 anos de idade e nos procurou e ele andava puxando uma perna, levaram os médicos, ninguém descobriu o que esse jovem tinha, entendeu? E eu senti, quando eu atendi esse jovem, senti que tinha uma presença espiritual ao lado dele. Aí ele foi contando as histórias, disse que o avô dele tinha desencarnado recentemente e que o avô dele usava uma bengala e puxava de uma perna. Aí estava claro, né? Na verdade, o que a gente percebeu é que o avô estava junto dele, né? Nenhuma intenção de prejudicar. Ela era um espírito de uma ingenuidade incrível, né? Por desconhecimento, ele estava ali fazendo aquele papel de obsessor por vontade de estar ao lado do neto, entendeu? Tratado, mas não curado. O que aconteceu? O avô se melhorou, nós tratamos, o avô deixou de ficar ao lado dele, ele deixou de puxar a perna, mas eu soube, ultimamente, eu tenho conhecimento de que é uma pessoa triste, vive isolado, não deixou de ir ao centro espírita, não frequenta o centro espírita. Orientamos a família, né? Para que a família levasse ele a uma casa espírita, porque não adianta você levar um outro local, não adianta levar ele a um médico. O que o médico vai fazer? O caso dele é uma mediunidade que precisa ser orientada, não é ser desenvolvida, mas quando as pessoas recebem uma orientação espiritual de alguém que conhece a doutrina espírita, que dá uma orientação segura sobre aquele aspecto, as pessoas se transformam. Porque a tristeza dele tem uma fundamentação em cima da mediunidade, mas se ele conviver fazendo outras atividades, mesmo que ele não queira ir para o centro espírita, mesmo que ele não queira desenvolver mediunidade, mas que ele faça a mudança comportamental na vida dele, cria expectativas novas, direciona a vida dele com novas atividades, novos conceitos, ele vai melhorar e a mediunidade dele vai ficar em stand-by até que ele resolva, ou não, nessa encarnação, fazer um trabalho diferenciado, entendeu? Mas tudo faz parte de uma orientação dentro da casa espírita com segurança. Não é chegar para as pessoas impondo coisas, impondo não, orientando, levando a palavra de conforto, de esperança, dando o caminho da luz para as pessoas seguirem. O segundo caso aqui é uma jovem, um jovem que ele não podia ir à praia, o corpo todo ferido, e quando ele ia à praia se queimava, ficava todo ferido, né?
E era um caso, ele era católico, eu senti que era um problema também de mediunidade, algumas resistências, porque ela era católica, a família é católica, mesmo assim fez o tratamento, a influência espiritual foi afastada, tratado, mas não curado, entendeu? O passe, orientamos, damos passe, coisa e tal. Aí entrou nesse momento que ele ficou melhor, começaram o desculpismo. Ah, não vou por isso, tem uma desculpa. E a gente entende que a recomendação de Jesus recomendava que não voltasse às mesmas vibrações. Quando Jesus curava os seus pacientes, ele dizia que não voltasse às mesmas vibrações que o mal poderia voltar. É isso que a gente acontece, gente. A gente cuida de uma pessoa, dá orientação, mas as pessoas começam, por desculpismo, começam a cometer os mesmos erros que fazia antes, na tendência é voltar aos males antigos, né? E o terceiro caso, esse aí foi um caso melhor sucedido, foi uma senhora, ela tinha uma disfunção de tireoide, e medicada, e não tinha solução. A medicina não fazia efeito com ela. Ela fez o tratamento, e ela tinha uma dificuldade muito grande, além da tireoide, ela era depressiva, era ansiosa, insegura, chorava muito. E depois que ela conheceu que o caso dela era um problema de obsessão mesmo, porque ela tinha um facilitador que era a mediunidade, ela começou a frequentar a casa espírita, começou a usar o passe, a água, precisava mais de acolhimento pela casa espírita, que ela fazia isso, mas fazia sem a orientação adequada. Depois que ela passou a fazer com bastante orientação, se tornou uma pessoa trabalhadora de uma casa espírita, ela mora aqui em Salvador, ela se tornou uma trabalhadora da casa espírita e disse que todos os males que ela sentia realmente desapareceram. Quer dizer, esses males provocados pela presença espiritual negativa, que em função de um grau de mediunidade já bem elevada que ela tinha. Ela começou a fazer um trabalho social, ela nem começou a trabalhar com médium na casa espírita, ela se envolveu na casa espírita, mas com um trabalho social, ela se envolveu profundamente nesse trabalho social, e hoje ela trabalha e presta um serviço fantástico na casa espírita, e os males desapareceram. Quer dizer, não é preciso que desenvolva a mediunidade para ficar longe dos obsessores, não. Só fazer um trabalho social adequado, ter uma qualidade de vida, fazer uma reforma íntima, não precisa nem ser médium, não precisa nem trabalhar com mediunidade, mas a reforma íntima fez com que a espiritualidade negativa que convivia com ela se afastasse, porque nenhum obsessor ele vai ficar ao lado de um espírito que está trabalhando para o bem, porque ele tem dois caminhos a seguir. Ou ele se afasta, diz, essa pessoa não presta, vai fazer minha companhia, eu vou procurar outra pessoa, ou então entra na sintonia daquela pessoa e melhora. Então, é fundamental que ele entenda isso, que, na verdade, todo esse processo de casa espírita, de acolhimento, de transformação, de saúde mental, passa por um acolhimento espiritual. E a gente sabe que grande parte da nossa população está doente é da alma. As pessoas não estão doentes fisicamente. A doença ela se acomoda no comportamento físico, mas o componente espiritual está ali presente e precisa ser tratado, e só com amor. Eu costumo aconselhar, olha, viva 3 palavras que Jesus nos ensinou: amor, perdão e caridade. Uma pessoa que sai para fazer caridade a outra, a uma família, a uma sociedade, com certeza não vai ter obsessão do lado dela. A pessoa que cria o hábito da oração não vai ter obsessão do lado, porque o obsessor não quer ficar ao lado de uma pessoa chata, como aquela pessoa que faz caridade, aquela pessoa que vive orando, aquela pessoa que só pensa no bem, só tem bons pensamentos. O obsessor não quer ficar ao lado de uma pessoa dessa, não? E aí se afasta, e as curas das obsessões estão justamente no nosso comportamento, nas nossas atitudes. Então, gente, eu espero que eu tenha trazido um recado consistente para vocês. Essa é a minha intenção, o meu desejo, e que Jesus nos abençoe em mais uma noite de atividade. Que Deus seja louvado. Muita paz.